Então, irmão Itamar, vamos para a parte de que ele foi para a Argentina. Então, agora nós já sabemos, e aí ele teve aquela palavra profética que era para ele anunciar para colônias italianas. E aí, como que surgiu o convite? Vamos para a Argentina. Foi um sonho? Como é que foi isso? Então, eu quero voltar que a história não estava registrada. E quando começa os irmãos querer registrar a história, contar a história, houve uma resistência muito grande, porque os irmãos, eles não queriam que registrasse, não queriam que contasse. A biografia do irmão Frascon, o irmão Frascon ficou muito bravo, falou que não era para ter feito. O irmão ficou tão desgostoso, ficou uma obra maravilhosa. Porém, ele ficou tão desgostoso que ele foi e queimou o livro, e não teve. Vivendo a obra e contando tudo, infelizmente, ele foi e queimou, porque o irmão Frascon relutou e não queria que escrevesse. O Frascon era uma pessoa muito reservada, ele não queria que falasse sobre ele. Então, parece que outros irmãos começaram a escrever história. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidamente. Aqui eu já mostrei para o irmão Medeiros, esse livro aqui. É um livro bem grosso. Opa! Grosso, que conta a história dos 50 anos da Igreja dos Estados Unidos. Então, vou mostrar a foto de quem idealizou, de quem começou a pesquisa e começou a registrar a história. Eu acho que é muito importante a gente falar deles. Sim. Tem e-book? O seu livro tem versão e-book ou só impressa? Na verdade, eu quero esperar um pouquinho mais para daí lançar a versão e-book. Ainda não quis fazer, mas vou ter que fazer. Procura fora. Eu tô mandando muito livros para fora, mas impresso. Eu vou falar de um diácono. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar a foto dele aqui. Tá conseguindo enxergar a foto dele, irmão? Um pouco mais para trás. Aí, tá perfeito, perfeito, perfeito. Esse aqui é o irmão de Gregório. De Gregório, ele era diácono. E ele começa a escrever a história, começa a entrar em contato com os principais irmãos da época. Ele entrevistou os irmãos dos primórdios, os irmãos lá do princípio da igreja. Então, ele entrevistou, ele teve com os irmãos, com os pioneiros, né? E ele começa, então, a conversar com todos os pioneiros e juntar todas as biografias e fez um grande acervo. Eu tenho esse acervo dele. Esse acervo também ele está numa faculdade nos Estados Unidos. Ele escreve para a Argentina, ele escreve para o Brasil, e aí ele vai fazendo uns apanhados e começa a juntar para escrever história. Então, se hoje nós temos a história relatada, escrita, nós devemos agradecer a Deus a vida do irmão de Gregório, porque ele chegou até fotografar os lugares históricos. O acervo dele é maravilhoso. Eu tenho aqui o acervo dele. Outro dia eu vou mostrar o acervo dele. Dá para nós fazer uma live só do acervo dele. Eu tenho todo catalogado. É fantástico a história do de Gregório. E aí, por que eu tenho que falar do de Gregório? Porque ele brigou com o Franciscon para que a história fosse escrita. O irmão Franciscon, não, eu não fiz nada, eu quero que escreva sobre mim. O irmão de Gregório, irmão Franciscon, você precisa escrever, porque se você não escrever, amanhã depois, o que vai ser passado para os irmãos, vai ser passado de qualquer jeito a história, então nós precisamos documentar para que a história... Eu acho que ele já estava prevendo algumas coisas aí, né? A conclusão que esse misticismo foi feito. Então, parece que o de Gregório já estava adivinhando o que iam fazer. Mas graças a ele, graças ao irmão Luiz Caro, que um outro diácono, foi esses dois grandes irmãos aí que escreveram, que pesquisaram, que documentaram. Então, o meu trabalho aqui que foi traduzir o trabalho deles. Eu já mostrei a carta que eu tenho autorização para traduzir esse trabalho. Através deles é que ficou tudo registrado. Então, as minhas coisas não é achismo, não é que eu imaginei, que eu não. Eu peguei o que está documentado e traduzi
né? Eu sou um tradutor. O Luiz Caro, essa foto que é original, essa foto que eu ganhei lá da Assembleia Cristã, lá dos Estados Unidos. Até a assinatura dele aqui atrás. E o Luiz Caro, então, ele escreve A Nossa Herança. É um outro livro, o princípio da Igreja dos Estados Unidos, da Itália, alguma coisa ali da Argentina. Então, são dois grandes historiadores que viveram na época dos pioneiros. Então, eles documentaram, e através desses links da teologia, da biografia teológica do pastor Kay, que esteve em Chicago. E aí ele documentou também muita coisa sobre a história. O pastor Kay, que é um pastor, e aí ele se interessa pela história do irmão Frascon, e ele viaja na Itália, ele viaja aos Estados Unidos, ele vai lá na família Frascon e entrevista a família Frascon. Você vê que ele é o pastor da igreja nipônica no Brasil, que quer dizer a igreja japonesa do Brasil. Então, esse pastor Kay, ele viajou o mundo atrás de informações do irmão Frascon, esteve com a família Frascon, almoçou com eles, tomou uma entrevista lá maravilhosa, e que está tudo registrado, e que eu traduzi partes dessa entrevista. E então o trabalho aí da biografia do irmão Frascon é uma coisa fantástica, de fato, porque traz muitas coisas inéditas. Tinha sido falado no Brasil, com exceção de um grande irmão aí que eu admiro, tenho grande admiração por ele, e que fala muito sobre a história, o irmão Léo Alves. Léo Alves, ele primeiro a ser um presidente da igreja no Paraná, e foi o avô dele que batizou a minha avó. E aí eu tenho que entrar no assunto aqui rapidinho, se me permita. Sim. Mas o irmão Joaquim Alves, então, ele batiza minha avó, batiza minha tia. Minha mãe não falava. E no dia que a minha avó batizou, e que o irmão ali, Joaquim Alves, batizou a minha mãe começou a falar. Então, minha mãe, no dia que a minha avó batizou, foi uma obra muito bonita. Então, eu tenho uma consideração muito grande pela família Alves, né? Pela família do irmão Joaquim Alves. E aí, para minha surpresa, o irmão Léo Alves, um grande historiador, ele viajou muito história, é um dos maiores historiadores que podemos denominar, e morou nos Estados Unidos, agora ele está morando na Europa. Então, é uma pessoa também maravilhosa aí, que vale a pena os irmãos conhecer, o irmão Léo. Então, assim, vamos voltar para a história, né? Já fugi um pouquinho, mas eu acho que precisava, nossa. Sim, é bom a gente trabalhar de forma bem consistente esses temas, porque é algo que a maioria das pessoas fica em dúvidas, né? E a gente, quanto mais informação a gente trazer, mesmo que seja algo que a gente já abordou, isso é melhor para as pessoas já não ter mais nenhum tipo de dúvida, todo mundo conhecer de fato e saber de fato o que aconteceu. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.